Sabe aquela cena romântica de filme medieval? Onde o herói entra numa taverna charmosa, pede uma cerveja gelada, senta numa mesa limpinha e começa a planejar sua próxima aventura enquanto uma bela donzela toca alaúde ao fundo? Pois é, esquece tudo isso. A verdade sobre as tavernas medievais é tão absurda que se você voltasse no tempo e entrasse numa delas, provavelmente sairia correndo antes mesmo de sentar. Ou pior, ficaria tão bêbado que nem lembraria como voltou para casa. Aliás, spoiler, ninguém voltava sóbrio. E hoje você vai descobrir por quê. Prepare-se, porque a realidade das tavernas medievais era uma mistura bizarra de bar, motel, ringue de luta livre e hospital veterinário. Tudo ao mesmo tempo. E sim, tinha gente bebendo muito mais do que deveria. Vamos lá! Primeira coisa que você precisa saber. Quando você abria a porta de uma taverna medieval, o cheiro te nocauteava primeiro. E não era um cheiro gostoso de pão assando, não. Era uma combinação apocalíptica de cerveja, derramada há 3 semanas, suor de gente que não tomava banho há 3 meses, fumaça de lenha queimada, vômito fresco, animais. Sim, animais. E aquele perfume inconfundível de "eu definitivamente não quero saber o que é isso no canto". Os filmes mentem descaradamente pra gente, naquela iluminação cinematográfica linda, com velas estrategicamente posicionadas e um clima todo místico. A realidade? Escuridão quase total. As tavernas medievais eram escuras. Velas eram caras, então a maioria tinha apenas algumas tochas nas paredes e talvez, uma lareira no meio. Se você entrasse à noite, tinha que literalmente tatear seu caminho até uma mesa. E as mesas? Ah, as mesas. Esqueça aquelas mesas rústicas charmosas do Pinterest. As mesas das tavernas eram tábuas de madeira colocadas sobre cavaletes, cobertas com uma generosa camada de sujeira, cerveja derramada, restos de comida e o que a ciência moderna provavelmente classificaria como material biológico não identificado. Limpar? Pra quê? O próximo bêbado ia derramar cerveja ali de qualquer jeito. Mas o mais divertido eram os companheiros de mesa. Porque caro espectador do século XXI, acostumado com seu espaço pessoal e suas normas de higiene, não existiam mesas individuais. Você dividia sua mesa com completos estranhos. Então você podia estar ali, tentando beber sua cerveja duvidosa, com um camponês que não via água há 6 meses de um lado, um mercador que não parava de falar dos preços da lã do outro, e um cara dormindo, em cima da mesa na sua frente, porque bebeu demais. Novamente. E tem mais. O chão era coberto de palha. Não aquela palha limpinha de celeiro organizado. Era palha velha, úmida, misturada com tudo. Restos de comida, cerveja, urina. Porque nem todo mundo chegava ao banheiro, se é que existia banheiro. E, ocasionalmente, o conteúdo estomacal de alguém que exagerou. Essa palha era trocada quando? Boa pergunta. Às vezes levava meses. Mas calma, fica melhor. Ou pior. Dependendo do seu estômago. Agora vamos falar do elefante na sala. Ou melhor, do barril na taverna. Por que diabos todo mundo bebia tanto na Idade Média? E quando digo todo mundo, é todo mundo. Homens, mulheres, crianças. Sim, crianças. Monges, freiras, cavaleiros, camponeses, nobres. Todo mundo andava com aquele brilho suspeito no olhar. A explicação é ao mesmo tempo simples e assustadora. A água era uma roleta russa líquida. No século XXI, você abre a torneira e bebe. Água tratada, filtrada, clorada, praticamente esterilizada. Na Idade Média, a água vinha de poços contaminados, rios onde as pessoas jogavam lixo e esgoto, e fontes duvidosas que provavelmente tinham um rato morto boiando. Beber água pura era literalmente se candidatar a uma cólera, disenteria, tifo ou qualquer outra doença medieval charmosa que te fazia passar dias no que eles chamavam de banheiro, que era basicamente um buraco no chão. Então, todo mundo bebia cerveja. O tempo todo. No café,
Da manhã, no almoço, no jantar, entre as refeições, antes de dormir, depois de acordar. Cerveja era mais segura que água porque o processo de fermentação matava as bactérias. Era basicamente o filtro de água medieval. Mas aqui está o plot twist. Não era a cerveja que você conhece. A cerveja medieval era diferente. Primeiro, era fraca. Muito fraca. Entre 1% e 3% de álcool, porque era feita para ser consumida em quantidade. As pessoas bebiam litros disso por dia. Litros. Um trabalhador medieval, comum, bebia facilmente 3 a 5 litros de cerveja por dia. Crianças bebiam uma versão ainda mais diluída. Segundo, não tinha lúpulo. O lúpulo só virou ingrediente padrão depois. Então a cerveja medieval era adoçada e temperada com o que estivesse disponível: mel, ervas, frutas, cascas de árvore e ocasionalmente ingredientes que fariam você questionar a sanidade dos cervejeiros medievais. E tinha a cerveja nobre versus a cerveja popular. A cerveja de primeira fermentação era forte e cara, reservada para quem tinha dinheiro. O que sobrava do processo era diluído de novo e virava a cerveja do povão. Basicamente, água suja de cerveja. Mas ei, ainda era mais segura que água pura. Agora, as tavernas também serviam vinho e hidromel. O vinho era caro e geralmente aguado. Sim, eles aguavam o vinho. O hidromel, bebida feita de mel fermentado, era popular, mas também custava caro. Então a maioria ficava mesmo na cerveja. E por falar em coisas que você provavelmente não sabia sobre a Idade Média. Se você está curtindo descobrir essas verdades absurdas que os filmes escondem da gente, já aproveita e deixa seu like neste vídeo. Sério, ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se inscreve também, porque nos próximos vídeos vamos destrinchar outros mitos medievais que Hollywood adora embelezar. Prometo que vai ser tão perturbador quanto o que você está descobrindo agora. Beleza, voltando para nossa taverna. Fedorenta. Então você está lá, sentado na sua mesa comunal nojenta, bebendo sua cerveja aguada quando chega a comida. E aqui as coisas ficam interessantes, no bom e no mau sentido. Primeiro, o que você podia comer numa taverna medieval variava absurdamente, dependendo de onde você estava e quanto dinheiro tinha. As tavernas das cidades grandes e rotas comerciais tinham opções razoáveis. Tavernas de vilarejo no meio do nada? Boa sorte. O item mais comum era pão. Mas não aquele pão artesanal. Era pão duro, escuro, feito de grãos que sobravam, às vezes tão seco que você precisava molhar na cerveja ou na sopa para conseguir mastigar. E tinha um truque genial. Muitas vezes, esse pão servia de prato. Sim, você colocava a comida em cima de uma fatia grossa de pão velho, comia o que estava em cima, e o pão, agora encharcado de gordura e molho, virava sobremesa. Ou ia para os pobres que esperavam na porta. Reciclagem medieval. Ensopados eram o prato principal. Panelões enormes de caldo grosso com carne, quando tinha. Legumes, quando tinha. Ervas, sempre suspeitas. E o que quer que o cozinheiro conseguisse jogar lá dentro. Qual era a carne? Melhor não perguntar. Podia ser porco, galinha, coelho, carneiro ou aquele gato vira-lata que estava andando por ali ontem. A regra era: se está quente e não está te matando imediatamente, come. As tavernas mais sofisticadas serviam tortas de carne, que eram basicamente massas recheadas com carne. Picada, gordura, especiarias importadas, para os ricos, e boas intenções. Algumas eram genuinamente gostosas, outras eram crimes culinários que violavam as convenções de Genebra. Peixe era comum, especialmente nas sextas-feiras e durante a quaresma, quando a igreja proibia carne. Mas peixe fresco é um conceito relativo quando você está a 3 dias de viagem do mar mais próximo e não existe refrigeração. Então o peixe vinha salgado, seco,
defumado, ou numa combinação dos três que criava algo, com a textura de couro e o sabor de peixe muito, muito triste. E as especiarias? As tavernas que podiam pagar jogavam especiarias em tudo. Não porque ficava gostoso, embora às vezes ficasse, mas porque especiarias eram status. Se você podia esbanjar canela, gengibre, pimenta e açafrão na comida, você estava dizendo: olha como sou rico, posso torrar dinheiro em pozinho importado. Além disso, especiarias ajudavam a disfarçar o sabor de comida que estava, digamos, no limite. Ah, e a higiene na cozinha? Inexistente. Os cozinheiros lavavam as mãos quando sentiam vontade. Raramente. Os ingredientes vinham do chão, de barris duvidosos, de sacos que ratos tinham roído. Você comia e torcia para seu sistema imunológico medieval estar em dia. Mas sabe o mais fascinante? É que, apesar de tudo isso, as pessoas se divertiam comendo. Porque comida quente e cerveja fraca ainda eram infinitamente melhores do que passar fome, que era a alternativa real para muita gente. Ah, certo. Então você bebeu sua cerveja, comeu sua comida duvidosa, e agora? Bem, agora começava o verdadeiro show. Porque as tavernas medievais eram o centro de entretenimento da época. Combinação de bar, teatro, casa de jogos e reality show ao vivo. Música era praticamente garantida. Menestréis, trovadores, músicos ambulantes apareciam tocando alaúdes, violas, flautas, instrumentos de percussão improvisados. Cantavam histórias de cavaleiros, amores, impossíveis, batalhas épicas e também músicas obscenas que fariam até um marinheiro corar. Sim, música explícita não é invenção moderna. Os medievais tinham canções tão sujas que não posso nem mencionar os títulos aqui. E você sabe o que é melhor? O público participava. Todo mundo cantava junto, desafinado, bêbado, batia palmas, dançava. As tavernas ficavam barulhentas, caóticas, com gente gritando, rindo, tropeçando. Era basicamente um karaokê medieval sem a tecnologia. Jogos de azar rolavam. Soltos, dados, cartas, quando começaram a existir. Jogos de tabuleiro, apostas em tudo. Aposto 3 moedas que consigo beber mais que você. Aposto minha faca que ganho no braço de ferro. A igreja oficialmente proibia jogos de azar. Ninguém ligava, especialmente não nas tavernas, que eram basicamente zonas livres de moralidade eclesiástica. Brigas eram entretenimento de primeira linha. Com tanta gente bêbada, testosterona alta, espaço apertado e armas à mão. Sim, todo mundo andava armado. Brigas eram inevitáveis. E não eram brigas civilizadas. Eram socos, cadeiras quebradas, facas sacadas, sangue no chão. Às vezes alguém morria. O taverneiro geralmente tentava apartar, mas meio que sem muito esforço, porque, vamos ser honestos, uma boa briga era boa para o negócio. Atraía público. Tinha também os contadores de histórias profissionais. Esses caras eram a Netflix medieval. Contavam narrativas longas, épicas, com vozes diferentes para cada personagem, efeitos sonoros, suspense. As pessoas ficavam hipnotizadas e pagavam por isso, em cerveja, comida ou moedas. Prostituição? Claro que tinha. As tavernas eram pontos de encontro para profissionais do sexo mais antigo do mundo. Algumas tavernas até tinham quartos no andar de cima, especificamente para isso. A igreja fingia que não via, desde que a dona da taverna pagasse suas multas ocasionais. E tem um detalhe crucial. As tavernas eram democráticas. Claro que tinha segregação. Os nobres sentavam nas melhores mesas, perto da lareira, bebiam o melhor vinho. Mas por algumas horas, todo mundo dividia o mesmo espaço. Camponeses, artesãos, mercadores, soldados, padres, muitos padres, viajantes, forasteiros, criminosos procurados. Era uma mistura social que não acontecia em mais nenhum lugar na rígida sociedade medieval. Informação circulava nas tavernas. Notícias de guerra, fofocas de vizinhos, boatos políticos,
teorias conspiratórias medievais. Antes de jornais, rádio, internet, as tavernas eram a rede social da época. Você queria saber o que estava acontecendo no reino? Ia para a taverna. Muitas tavernas ofereciam acomodação. E quando digo acomodação, use sua imaginação mais pessimista, e ainda assim você vai estar sendo otimista. Os quartos eram pequenos, escuros, frios no inverno, quentes no verão. Tinham camas, sim. Mas cama é um termo generoso. Era geralmente um estrado de madeira com um colchão de palha, aquela mesma palha duvidosa do chão, coberto com lençóis, que eram lavados, eventualmente. Talvez, se o taverneiro estivesse com vontade, e você dividia a cama com estranhos. Isso mesmo. Se a taverna estava cheia, e geralmente estava, você dormia com outras 2, 3, às vezes 4 pessoas na mesma cama. Espero que você não seja fresco com espaço pessoal, ou cheiro corporal, ou roncos, ou pessoas que se mexem muito, ou pulgas, especialmente pulgas. Ah, sim, os bichos. Os quartos das tavernas eram ecossistemas completos. Pulgas, percevejos, ratos, baratas e, ocasionalmente, algo maior que você preferia não identificar. Dormir numa taverna medieval era garantir que você acordaria coçando lugares que nem sabia que existiam. Privacidade? Que privacidade? Os quartos mal tinham portas dignas do nome, e as paredes eram finas. Você ouvia tudo. Conversas, brigas, sexo barulhento, vômito, ratos na parede, o bêbado do quarto ao lado cantando música obscena às 3 da manhã. Era uma experiência sensorial completa. Banheiro? Ha! Que banheiro? Você tinha sorte se tivesse um penico no quarto. E alguém teria que esvaziar esse penico pela manhã, geralmente jogando o conteúdo pela janela direto na rua. Sim, aqueles filmes românticos de época mentem muito sobre higiene medieval. Segurança era outra piada. Seus pertences? Melhor dormir abraçado com eles. Roubos eram comuns. Acordar sem suas botas, sua bolsa, ou se você fosse muito azarado, sem suas roupas, era perfeitamente possível. Taverneiros às vezes eram cúmplices. Hóspedes mortos. Ocasionalmente apareciam, assassinados por dinheiro. As tavernas de beira de estrada eram especialmente perigosas. Tinha até histórias de taverneiros que eram serial killers, matando viajantes solitários e roubando tudo. Mas sabe o que é incrível? As pessoas voltavam. Porque mesmo com todos esses problemas, uma taverna ainda oferecia teto, comida quente, bebida, companhia humana. Para viajantes, comerciantes, peregrinos, era infinitamente melhor do que dormir no mato com lobos, bandidos e fantasmas. Sim, eles acreditavam em fantasmas. Agora você deve estar pensando, mas tinha alguma lei? Alguma ordem? Tecnicamente, sim. Praticamente? Hahaha, não. As cidades tentavam regular tavernas, horários de fechamento, geralmente ignorados. Proibição de servir bebida para menores, também ignorada. Regras sobre jogos de azar, ignoradíssimas. Proibições de prostituição, você já entendeu o padrão. Mas enforcar essas regras era complicado. Primeiro porque os guardas também frequentavam tavernas e estavam tão bêbados quanto todo mundo. Segundo porque taverneiros pagavam suborno. Terceiro porque as tavernas eram importantes demais economicamente. Fechavam uma, 3 abriam no lugar. A igreja tentava intervir. Padres pregavam contra a embriaguez, a luxúria, a glutonaria, a violência das tavernas. E então iam para a taverna beber com todo mundo, porque, vamos ser honestos, até padres medievais precisavam de uma cerveja depois de pregar sobre fogo do inferno. Taverneiros tinham suas próprias regras. Não mate ninguém no meu estabelecimento. Era uma boa. Pague antes de beber. Era comum em lugares ruins. Não vomite na lareira. Era uma tentativa nobre, mas geralmente falha. E tinha a lei não escrita da taverna. O que acontece na taverna, fica na taverna. Segredos,
conversas conspiratórias, negócios ilegais, casos extraconjugais. Tudo era discretamente ignorado. Taverneiros que fofocavam não duravam muito no negócio. Então, voltando à pergunta original, por que ninguém saía sóbrio de uma taverna medieval? Primeiro, porque literalmente não tinha como. Você bebia cerveja o tempo todo porque era mais seguro que água. Estava sempre com pelo menos um nível baixo de álcool no sangue. Segundo, porque as tavernas eram o único lugar de diversão disponível. Não tinha Netflix, videogame, shopping, cinema. Tinha taverna. Então as pessoas iam e ficavam horas. Bebendo, continuamente. 5, 6, 7 horas bebendo cerveja fraca ainda te deixa bêbado. Terceiro, porque a vida medieval era dura. Trabalho brutal, doenças constantes, expectativa de vida baixa, zero direitos trabalhistas, opressão feudal. Ficar bêbado era literalmente a única forma de escapismo disponível. Era terapia medieval. Quarto, porque pressão social. Todo mundo bebia. Se você não bebesse, era esquisito. Suspeito até. Por que você não está bebendo? Está planejando algo? Então todo mundo bebia para se encaixar. E quinto, porque simplesmente funcionava assim. Era a cultura. Beber não era visto como problema. Era visto como normal, necessário, até saudável. A abstenção alcoólica era considerada bizarra. Então sim, ninguém saía sóbrio. E está tudo bem. Eles sobreviveram, alguns deles. Construíram catedrais, fizeram arte, escreveram livros, travaram guerras, tudo isso meio alterados. As tavernas medievais eram lugares caóticos, sujos, perigosos, barulhentos e absolutamente essenciais para a sociedade da época. Eram mais do que bares, eram centros comunitários, pontos de informação, espaços democráticos, na medida do possível, refúgios contra a dureza da vida. Hollywood nos vendeu uma versão romantizada e limpa. A realidade era fedorenta, suja, violenta e provavelmente te daria várias infecções. Mas também era humana, vibrante, cheia de vida. E aí, mudou sua visão sobre aquelas cenas de taverna nos filmes? Aposto que dá. Próxima vez que você assistir um filme medieval e ver um herói entrando numa taverna perfeitinha, você vai lembrar da palha vomitada no chão e das pulgas na cama. Se você gostou de descobrir como as coisas realmente eram, sem romantização, e com toda a sujeira literal e figurativa da história, deixa seu like aqui embaixo. Sério, isso ajuda demais o vídeo a chegar em mais pessoas que também querem conhecer a verdade por trás dos mitos. E se inscreve no canal porque eu vou continuar destruindo suas ilusões sobre a Idade Média. Deixa nos comentários. Você teria coragem de passar uma noite numa taverna medieval de verdade? Ou prefere ficar na sua casa moderna com água tratada e Netflix? Quero saber. Até o próximo vídeo. E lembra, sempre que você reclamar do bar que você frequenta, pense que poderia ser pior. Poderia ser uma taverna medieval. Valeu, pessoal!